Vamos ao estudo, então, da adoção quando há uma pessoa residente fora do país. Então, nós temos uma regra um pouco diferente quando os pais residirem em outro país que não o Brasil. Então, nos casos de pessoas que morem no exterior e queiram adotar um brasileiro. Nessa situação, eu preciso de um período de convivência mínimo, diferente da situação de quando eu tenho uma família brasileira adotando um brasileiro. Então, nesse caso, eu tenho um mínimo de 30 dias e o período máximo de 45 dias. Esse período, ele pode ser prorrogável pelo mesmo período por uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judicial. Então, nos casos em que essa criança ou adolescente vai para adoção de uma família que mora em outro país, mesmo que seja uma família brasileira, né, vai ser uma família que reside em outro país, como haverá uma alteração da residência dessa criança ou adolescente, e isso pode acarretar alguns prejuízos, né, tem uma proteção específica. Então, eu preciso, no mínimo, ficar 30 dias com a criança ou adolescente para ter essa adaptação. Então, tem esse estágio que é para adaptar a família a essa criança ou adolescente. Esse período, então, pode ser prorrogável porque eu tenho um procedimento judicial. O juiz pode definir essa prorrogação. O pretendente precisa possuir residência habitual em país parte da Convenção de Haia, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, conforme o Decreto 3.087 de 99, e deseja adotar a criança em outro país parte da Convenção. O que significa isso? Nós temos uma convenção internacional que vários países assinaram, que é essa Convenção de Haia, então ela pode também aparecer na prova de vocês. Todos esses países signatários, eles se comprometeram a proteger determinados direitos dessa criança ou adolescente. Então, eu só posso adotar se a nova família dessa criança, né, os adotantes, os pretendentes a adotantes, eles residam num país parte da convenção. Porque assim o Brasil tem uma garantia de que efetivamente os direitos dessa criança ou adolescente vão ser preservados. Porque ele sabe que esse país de residência da família, ele preserva os direitos das crianças e adolescentes. Por isso que nós temos essa proteção específica apenas a países signatários da Convenção e que cooperem em matéria de adoção internacional. Como a adoção é uma medida extrema, uma medida irrevogável, eu preciso ter um cuidado específico. Com isso, eu tenho essa proteção internacional. Então, não são todos os países do mundo que assinaram essa convenção. Então, por isso, eu preciso verificar se o país é signatário. Ainda eu preciso comprovar que é a solução adequada e que foram esgotadas todas as possibilidades de família adotiva brasileira. Importante isso. Então, eu preciso verificar e provar que não tem outra opção, que a melhor opção para essa criança ou adolescente é efetivamente ir para a família residente em outro país. Porque eu tento sempre manter a estrutura original dessa criança ou adolescente. Né? Eu tenho que sempre cuidar para que essa criança ou adolescente se mantenha perto da sua casa, perto dos seus amigos, perto da sua convivência comunitária. Então, nessa situação, eu tenho que realmente comprovar que a melhor situação é ir para uma família residente em outro país e os brasileiros vão ter preferência nesse caso. Então, se eu tiver uma família de estrangeiros e uma família residente fora do país, mas de brasileiros, vou dar preferência à família de brasileiros. Então, como regra geral, eu tento manter a criança próxima da onde ela nasceu e se criou, eu tento manter ela no Brasil. Então, casos de adoção de pessoas residentes fora do país, eu preciso observar essas regras. Com isso, eu tenho algumas normas que são exigidas
para a viagem das crianças e adolescentes. Então, algumas regras quando eu preciso viajar com uma criança ou adolescente, ou dentro do país ou para fora do país. Essas regras, elas vão ter gerência, inclusive nos casos em que o pai e a mãe possuem o poder familiar dessa criança, possuem inclusive a guarda. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente não é apenas para a criança e adolescente que não pode ficar no convívio do seu pai. Então, também tem normas nesse estatuto para quando há um convívio com os pais, há um poder familiar, mas eu preciso mudar a situação daquela criança naquele momento, como o caso das viagens. Então, como que funciona a autorização para a viagem de criança e adolescente? Não poderá viajar desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem a expressa autorização judicial. Então, regra geral, preciso de autorização judicial para viajar com criança e adolescente, se estiver desacompanhada dos pais ou responsáveis. Então, verifico quem é o responsável pelaquela criança ou adolescente e ela só poderá viajar sem os pais ou responsáveis se o juiz autorizar. Então, mesmo que eu tenha poder familiar, tenho a guarda daquela criança, a família está com aquela criança, e essa criança deseja viajar com uma pessoa que não faça parte da família, não seja pai nem responsável, ela precisa de autorização judicial para isso. Não vai ser exigida essa autorização judicial em algumas hipóteses. Quais elas? Quando a viagem for para uma comarca contígua da residência do menor de 16 anos, na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, por exemplo, nos casos em que eu vou para a cidade ao lado da minha cidade, né? Então, casos que eu vou para uma cidade próxima daquela cidade, que esteja na mesma região metropolitana, certo? Então, sempre que eu for para uma cidade que é na mesma região metropolitana, na mesma unidade da federação, o que é isso? No mesmo estado, né? Unidade da federação é o mesmo estado, ou incluída na mesma região, não precisa de autorização, porque seria inviável, por exemplo, várias cidades da região metropolitana têm boas escolas, seria inviável ficar pedindo autorização judicial para todas as saídas daquela cidade, né? Então, nós temos essa exceção se provar que essa comarca é contínua à residência do menor de 16 anos. Também não será exigida a autorização judicial nas situações em que a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau. Então, o que é ascendente ou colateral maior? Ascendente, avós, bisavós, colaterais, todos a linha colateral. Então, tios, irmãos que são ao lado. Então, vou fazer para vocês rapidinho, só para vocês lembrarem da nossa linha, quando eu tenho a nossa árvore. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma adolescente, tenho os pais, tenho os avós e os pais, por exemplo, tiveram um irmão. Se esse irmão for maior de 18 anos, ele ainda está no 3º grau, porque eu conto grau assim, 1, 2, volto para o ascendente em comum. Ou o tio, por exemplo, no caso o tio aqui. Então, 1, 2, 3, tá? Então, nessas situações, quando eu tenho colaterais, que é aqueles que estão na linha do lado, não linha reta, que é linha ascendente, essa criança ou adolescente, ela pode também viajar. Nessa situação assim, não precisa ser comarca contínua, né? Pode viajar para outros lugares. Ou de pessoa maior expressamente autorizada. Então, os pais também podem fazer uma autorização expressa para essa pessoa que não seja ascendente nem colateral até o 3º grau. Então, qualquer outro amigo, parente que não seja colateral até o 3º grau vai ter uma autorização expressa pelos pais. Então, para que não tenha a necessidade de requerer em juízo essa autorização, eu posso realizar ela, os pais realizar essa autorização e a pessoa conseguir viajar. Então, precisa de autorização expressa. A autorização do juiz
ela é válida por 2 anos. Então, prazo máximo 2 anos. Lembre-se do prazo. Esse caso, para que eu não tenha que ficar pedindo várias vezes a autorização, eu posso validar ela por até 2 anos. Quando eu tenho uma viagem ao exterior, é dispensável essa autorização quando ela estiver acompanhada de ambos os pais ou responsáveis. Então, casos de viagens ao exterior, eu tenho regras específicas de autorização, né? Um pouco diferente das regras de quando eu tenho viagens dentro do país. E quando eu estiver viajando na companhia de um dos pais, autorizada de forma expressa pelo outro, com documento com firma reconhecida. Então, se um dos pais vai viajar para o exterior com a criança, para que não configure isso como um rapto daquela criança, né? O pai não esteja fugindo daquela criança, o outro pai, o outro genitor, precisa autorizar de forma expressa. Se ele não autorizar de forma expressa, o que eu posso fazer? Posso pedir a autorização judicial, né? Essas situações são exceções à autorização judicial. Então, nos casos em que o genitor, por exemplo, não deseja autorizar de forma expressa, eu peço autorização judicial. Todos os outros casos, eu posso fazer essa viagem com a criança ou adolescente sem autorização. E sem prévia e expressa autorização judicial, não poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, sempre que uma criança for viajar para fora do país com um estrangeiro ou com alguém que seja domiciliado residente em outro país, e não o Brasil, eu preciso de autorização judicial. Isso também pode aparecer na prova de vocês. Então, eu preciso de autorização judicial se eu estiver viajando com um estrangeiro, né? Ou uma pessoa residente em outro país. Para que isso não configure tráfico de crianças, né? Eu preciso sempre pensar no que a legislação está tentando proteger. Então, a legislação nessa situação está tentando proteger o tráfico de crianças. Por isso que eu não posso viajar com uma pessoa que não seja residente no Brasil, sem autorização judicial. Certo? Então, essas situações são as situações em que as crianças ou adolescentes vão viajar sem que estejam acompanhadas dos pais ou acompanhada apenas de um dos pais. Ou responsáveis, né? Porque aqui eu posso ter, por exemplo, tutela. Daí, se eu estou viajando com o meu tutor, não teria problema, né? Essa situação. Tem algumas medidas também de proteção quando há uma necessidade específica em alguma situação em que aquela criança esteja em desamparo, e com isso eu tenho alguns órgãos de prevenção para a proteção desses direitos. Vamos começar o nosso estudo pelo Conselho Tutelar. Então, qual é o papel do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente e na proteção dos direitos da criança e do adolescente? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Ele não é ligado a nenhum órgão específico, tá? Ele tem autonomia. Não jurisdicional, porque ele não tem nada a ver com o nosso poder judicial, né? Ele não é jurisdicional, ele não faz parte do poder judicial. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme o artigo 131 do ECA. Então, o Conselho Tutelar, ele vai proteger, ele tem esse papel de zelar pelo cumprimento dos direitos, proteger essa criança, mas fora do Poder Judiciário. Então, fora do nosso órgão judicial. Ele tem autonomia, que significa independência funcional, né? Ele pode funcionar de forma autônoma, como ele desejar. E é uma prerrogativa do órgão e não é necessário que as suas decisões sejam avaliadas por outros órgãos. Então, como ele é independente, a decisão do Conselho Tutelar também é independente. Ele não depende de outro órgão. Nada que o Conselho Tutelar faça precisa de outro órgão. Então, não precisa, por exemplo, da fiscalização do juiz ao Conselho Tutelar. São atribuições de caráter administrativo. Então, situações de caráter administrativo, não situações que eu necessito de uma intervenção judicial, né? Apenas situações de caráter administrativo pleno, e deve estar presente em todos
os municípios. Então, todos os municípios precisam ter o seu conselho tutelar, que é esse órgão realmente que vai ajudar a zelar pelos interesses dessas crianças e adolescentes. Ele zela pelos direitos e essa é a principal função, essa de cuidado. É uma autoridade pública, né? Então ele tem uma autoridade, ele tem uma autonomia. E se não houver conselho tutelar naquela comarca, as atribuições do conselho tutelar vão ser realizadas pelo juiz daquela comarca. Então, nas cidades em que não há conselho tutelar, geralmente cidades menores, com poucas pessoas, poucos habitantes, eu tenho, daí nessa situação, como função do conselho tutelar ao juiz, tá? Mas é uma função autônoma, não faz parte do nosso poder judiciário. É uma função completamente autônoma e vai ter uma independência esse conselho tutelar. Está lá no nosso artigo 262. Então, se vocês quiserem acompanhar a nossa aula com VAD, marquem esses artigos que são importantes. Temos ainda previsto no artigo 136 do ECA e essa avaliação e acompanhamento da gestão do sistema socioeducativo vai ser realizada pelo nosso Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele vai acompanhar toda essa avaliação do sistema socioeducativo. Ele tem uma função importante no caso dessas crianças e adolescentes que necessitam de um amparo externo, né? Um amparo fora da sua família. Então, ele tem um papel bem importante na proteção desses direitos. Ele pode atuar de forma clara, ele pode, inclusive, trabalhar em conjunto com outros órgãos para a proteção específica. Nós temos ainda o Ministério Público, que é um importante órgão também de prevenção aos direitos das crianças e adolescentes. Ele tem um trabalho bem específico, né? Nós já vimos que o Ministério Público ele vai atuar nos direitos dos incapazes. Então, ele tem uma atuação no processo judicial de proteção aos direitos dos incapazes. E, com isso, ele tem algumas atribuições específicas no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Quais elas? Considera a remissão no caso dos atos infracionais, que nós vamos ver também. Então, casos em que há atos infracionais praticados por crianças e adolescentes, eu tenho essa função de conceder a remissão, né, que seria o nosso perdão a esse ato. Ainda, promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes. Então, nesse caso, quando há uma infração, né, um ato infracional, ele vai acompanhar esse ato e todos os procedimentos relativos a isso. Então, tudo que acontecer em relação a esse ato infracional, quem acompanha é o Ministério Público, tá? Ele tem um papel importantíssimo. E ele ainda tem como função promover e acompanhar ações e procedimentos da competência da infância e da juventude, né? Então, tudo que acontecer na vara da infância e da juventude, o Ministério Público precisa acompanhar, tá? Porque ele vai ter uma função de proteger os direitos dessas crianças, né? Então, ele vai intervir nesses processos de forma a preservar os direitos da melhor forma possível, né? Sempre buscando que se mantenha os direitos a eles. Ainda tem como função promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência. O que significa direitos individuais, difusos e coletivos? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, todos os direitos em relação àquelas crianças e adolescentes que necessitam de uma intervenção no inquérito civil ou numa ação civil pública, então uma ação em que eu preciso atuar de forma a proteger o direito de todo mundo, né, um direito coletivo nesse caso, ou difuso, né, eu tenho como a pessoa que irá promover essa ação o Ministério Público. Então, o autor dessa ação vai ser o Ministério Público e o inquérito civil também, que é quando houver aquela fiscalização para verificar se efetivamente há necessidade de um processo judicial. Então, faço um inquérito civil para colher provas e fiscalizar se aquela atuação está sendo afrontosa a algum direito da criança e adolescente. Com isso, eu tenho o juízo, né, que eu vou ao juiz para pedir a aplicação
de penalidades por infração cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Então, eu vou a juízo quando houver a necessidade de uma proteção específica em relação à criança ou adolescente. O Ministério Público, ele tem essa função de promover ações e ir a juízo para pedir essa proteção da criança ou adolescente. E ainda, ele pode requisitar a força policial. Então, o Ministério Público, ele é aquele órgão responsável por requisitar a força policial quando estiver uma violação a um direito da criança ou adolescente emergencial. Então, no caso, por exemplo, numa escola, está tendo uma violação específica e eu preciso chamar a polícia. Então, o Ministério Público, ele tem esse papel de requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Então, o Ministério Público, ele pode requisitar assistência de todo mundo nessa situação. Requisitar a força policial, serviços médicos, hospitalares, serviços educacionais, então conversar com as escolas, se houver necessidade ou uma violação específica numa escola, quem vai ter o papel de atuar na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes vai ser o Ministério Público. Então, sempre que houver uma violação aos interesses individuais, coletivos e difusos, quem vai atuar? Ministério Público. Então, o papel dele em relação à criança e adolescente é muito importante. Ele tem um papel ativo, ele pode ajuizar a ação, ele tem legitimidade ativa nessa proteção. Então, ele vai ajuizar a ação, vai ter a legitimidade ativa, é importante que vocês lembrem dessa palavra, tá? Que é a legitimidade para propor uma ação judicial de proteção. Então, ele vai atuar nesse sentido. O que é a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos? Então, para encerrar esse nosso bloco de aulas, eu vou falar para vocês sobre essa proteção judicial. Esses interesses individuais, difusos e coletivos são interesses individuais, aqueles que dizem interesses em relação apenas a um indivíduo. Então, quando eu tenho interesse individual, é interesse apenas a uma pessoa. Então, os interesses da Annelise. Eu, Annelise, sou uma pessoa e o meu interesse específico é individual, tá? É um interesse que é só meu, não interessa mais ninguém. O interesse da Annelise não interessa vocês, porque não tem nada a ver com vocês, né? É um interesse individual. Então, por exemplo, no caso em que eu tenho uma criança específica que ela tem um direito violado. Esse direito não está sendo violado para as outras crianças. É apenas em relação àquela criança, tá? Então, uma situação que vocês podem ilustrar, um exemplo bem clássico no nosso país, foi o caso do menino Bernardo. Eu tinha o interesse individual do menino Bernardo. Vocês lembram desse caso? Então, um caso em que o pai e a madrasta mataram a criança, né? O menino Bernardo. Nesse caso, é um direito individual, exclusivo do Bernardo. Então, poderia, nessa situação, se o Ministério Público soubesse, tivesse noção do que estava acontecendo com esse menino, eles poderiam, por exemplo, intervir no seio daquela família, retirando esse menino da família, sabendo que ele estava sofrendo abuso, né? Interesses difusos são aqueles que eu não consigo definir quem que está com o seu interesse violado, tá? Então, tudo aquilo que eu não consigo definir. Eu não consigo definir, por exemplo, a pessoa, tá? Eu não consigo. Então, eu não sei quantas pessoas sofreram com aquela violação. Eu não sei quantas pessoas que podem ter sofrido com uma situação específica. Eu não tenho como medir, tá? Quando eu tenho interesse difuso, é um interesse que eu não tenho como medir. Dizem respeito a uma pluralidade de pessoas, sendo impossível estabelecer com precisão quem são os indivíduos. Então, é impossível medir, tá? Alguns interesses difusos que nós temos na Constituição Federal. Por exemplo, o direito difuso do meio ambiente. Então, eu não consigo definir, por exemplo, quantas pessoas vão ser afetadas com o desmatamento. Como que eu vou saber? Porque tem pessoas que nem existem ainda
que estão sendo afetadas, né? Pessoas, por exemplo, que não nasceram, mas que quando nascerem não vão mais ter aquela vegetação que foi desmatada naquele local, tá? Então isso é um direito difuso, um direito que eu não consigo medir. Quando eu tenho direitos difusos em relação à criança e adolescente, eu posso ter, por exemplo, o caso de uma propaganda que violou um direito de uma criança e adolescente. Então vamos pensar numa situação em que há uma violação ao interesse difuso de uma criança e adolescente. Uma propaganda que foi veiculada na televisão, que foi ruim para a criança e adolescente, que afrontou, que causou um prejuízo porque as crianças começaram a agir de uma forma que não deveriam por causa dessa propaganda. Vocês conseguem medir quantas pessoas no Brasil assistiram essa propaganda? Não, é impossível, né? Eu não tenho como saber efetivamente quantas pessoas foram afetadas. Nessa situação eu tenho direito difuso, porque eu tenho uma pluralidade de pessoas que eu não sei quem foi afetado por isso. E o interesse coletivo, nesse caso, é a quantificação dos interessados é possível, ou seja, o sujeito é determinado. E a pessoa poderia pedir a tutela jurídica individualmente. Então, por exemplo, o direito coletivo é o direito de um grupo de pessoas. Então, vamos pensar no caso de uma criança ou adolescente, né? Para que vocês tenham um exemplo, eu gosto de dar exemplos para ilustrar essas situações. O caso de uma escola. Eu tenho a escola X, tá? Vamos pensar uma Escola Santo Antônio, estou inventando o nome, tá? Eu tenho uma violação aos direitos de todos os alunos que são crianças e adolescentes naquela escola. Eu teria aqui uma proteção que eu posso pedir ela de forma coletiva, em nome de todos os alunos da Escola Santo Antônio, ou eu poderia, por exemplo, um aluno específico ir lá e ajuizar, então os pais, né, claro, pedir essa proteção individualmente. Então eu consigo quantificar, quando eu tenho um interesse coletivo, tá? Eu consigo saber quem que era aluno daquela escola. Eu poderia pedir de forma individual, como, por exemplo, eu poderia pedir um aluno específico, ou eu posso pedir em nome de todos os alunos, no caso dessa escola. Então, isso é interesse coletivo, tá? Ficou claro para vocês? Então, encerrando essa parte da aula, nós vimos a diferença entre interesse individual, que é aquele meu, eu como pessoa, interesse difuso, que é aquele que eu não consigo quantificar quem é, né? Eu não consigo quantificar todas as pessoas que foram afetadas pela violação desse meu interesse, e o interesse coletivo, que é o de um grupo de pessoas que eu consigo saber quem que são. Então, eu consigo definir os alunos daquela escola, as crianças que nasceram naquele hospital. Então, eu consigo definir quem são e eu poderia, por exemplo, nessa situação, quando eu tenho um coletivo, eu poderia ajuizar uma ação de proteção, né, pedir uma tutela jurídica individual ou uma tutela jurídica coletiva desse grupo de pessoas.